Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Começa a ser paga hoje a nova parcela, agora de R$ 300, do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família. Eles poderão sacar entre hoje e 30 de setembro. Ontem, em edição extra no Diário Oficial da União, foram divulgadas as condições para que a pessoa seja elegível para receber o benefício. Uma das condições é não acumular o auxílio residual de R$ 300 com qualquer outra ajuda emergencial federal ou ter conseguido um emprego formal após começar a receber o auxílio. Por enquanto, está confirmado o pagamento para 16 milhões e 300 mil inscritos no programa. Já para outras 48 milhões de pessoas que têm direito ao auxílio, mas não são inscritas no Bolsa Família, ainda não há data, nem se terão direito às 4 parcelas extras até o mês de dezembro. Bem, Fábio, agora vamos de novo ao nosso giro informativo com nossos colegas aqui de trabalho. E agora quem fala com a gente é a repórter Melissa Araújo. Não é? Ela não está ainda, acho que... Então vamos agora, vamos de entrevistas, né, Fábio? Agora nós vamos de entrevista. E quem vai falar agora é José Pablo Cortes. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB São Paulo. E vai nos falar sobre a PL 755 de 2019, aprovado na Lesp, que institui o Código de Defesa do Empreendedor. Bom dia, José Pablo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por ter aceito o convite. Por iniciativa dos deputados Sérgio Vitor, Ricardo Melão e Tamar Borges, foi aprovado aqui na Lesp o projeto 755 de 2019, que cria o Código de Defesa do Empreendedor. Como o senhor vê a iniciativa de criar normas para determinar os direitos e deveres do pequeno empresário, doutor José Pablo? Bom, veja, tudo que vier a esclarecer a situação jurídica de um determinado setor, a tirar dúvidas, a deixar especificado o que se pode e o que não se pode fazer, é muito bem-vindo. Porque muitas vezes o empreendedor ou o candidato a empreendimento, ele tem essas dúvidas, as dúvidas geram receio, geram medo e ele acaba, às vezes, até desistindo da formalização do seu negócio, ou até pior, desistindo de fazer um negócio. E perde o mercado, porque quanto mais empresas, mais negócios nós tivermos, mais teremos uma economia desenvolvida. Doutor, bom dia, Quem fala é Lilian. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite para participar aqui do nosso jornal. E a pergunta para o senhor seria o seguinte: como é que o senhor avalia a criação do Código de Defesa do Empreendedor? O senhor acha que com essa criação pode encorajar, o empreendedorismo? Sim, certamente encoraja o empreendedorismo, porque o Brasil tem um histórico de burocracia muito grande. E essa burocracia, muitas vezes, faz com que a empresa que está começando a se formar simplesmente não seja levada adiante por conta de uma série de exigências, muitas vezes até em duplicidade, exigências descabidas, difíceis de serem cumpridas. A pessoa não tem condições econômicas, às vezes, de contratar alguém que possa lhe auxiliar e acaba desencorajando ele a abrir um novo empreendimento, que com isso podemos não só ativar a economia, mas também gerar empregos. Tudo que vier no sentido de facilitar, de desburocratizar, sempre será muito bem-vindo. É isso que nós precisamos no país. Doutor José Pablo, o senhor tocou num ponto agora que é crucial.
O senhor falou que talvez essa lei possa ajudar que pequenas empresas contratem de forma formal. A gente vive um momento no país onde o desemprego é muito grande. Então, talvez esteja aí uma forma realmente de surgir novas vagas e vagas que coloquem pessoas dentro da formalidade, que contribuam com seus impostos, porque realmente o que a gente conhece hoje, a pequena empresa, os pequenos negócios, é tudo na base da informalidade, né, doutor José Pablo? E com a informalidade, quem acaba perdendo é a própria sociedade, porque Exatamente. deixam de ser recolhidos, muitas vezes, as contribuições sociais, fundo de garantia, uma série de tributos, e esse dinheiro pode ser muito bem aplicado em favor da sociedade, e nós temos as garantias necessárias para esses empregados e especialmente para os empresários que estão ali, sem receio, atuando no mercado sem medo de ter uma autuação, de ter eventualmente qualquer tipo de problema por estar fora dessa regularidade fiscal, trabalhista, social, né? Então, é importantíssimo a gente facilitar para que o empreendedor esteja absolutamente formal. Isso é garantia para ele e garantia para a sociedade. Doutor José, o incentivo e o aumento do empreendedorismo, ele pode trazer impacto positivos para o consumidor, como gerar redução de preços de produtos e serviços em razão da concorrência? O senhor, como presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, como é que o senhor avalia essa criação? Um dos grandes problemas do Brasil é que em alguns setores nós temos pouca concorrência, né? Basta a gente imaginar alguns setores fundamentais para a gente ver como tem poucos players nesses setores, né? Quanto mais concorrência houver, nós aumentamos a qualidade dos serviços, aumentamos a diversificação desses serviços, desses produtos colocados em oferta, diminuímos preços, damos mais poder de escolha para os consumidores, para saber quem será o fornecedor dele. Colocamos esses fornecedores mais próximos dos consumidores, o país é de tamanho continental, então quanto mais empreendedores, quanto mais empresas nós tivermos concorrendo de maneira saudável e legal entre si, claro que ganha o mercado de consumo, claro que ganham os consumidores. Afinal de contas, consumidores somos todos nós. Não existe ninguém que não seja consumidor e é de interesse nosso que isso aconteça. Doutor José Pablo, o brasileiro, ele costuma ser um empreendedor nato, porque às vezes eu fico olhando em outros países, a impressão que eu tenho que lá as pessoas crescem muitas vezes já pensando em empreender, pensando em ter um negócio. Aqui, se você perguntar para uma criança o que ela quer ser, o que ela quer fazer, dificilmente ela vai falar que quer ter um negócio próprio, ela vai falar quero ser advogado, tal, mas ela não enxerga o empreendedorismo como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de negócio efetivo para a vida dela. Isso é impressão minha ou realmente o brasileiro acaba não empreendendo muito em relação à população de outros países? Na verdade, eu acho que todos nós temos vocação para empreender. Só que quando o brasileiro ele observa o cenário de burocracia, dificuldades, incertezas, tanto negociais quanto jurídicas, ele é desencorajado a empreender. E nós temos que virar esse jogo e ir na contramão do que nós tivemos até o momento. Ir a favor do empreendedor, facilitar que ele empreenda, incentivar ele, não desencorajá-lo. Então, quanto menos burocracia, quanto menos dúvidas, quanto mais clara for a norma, quanto mais a gente facilitar, mais pessoas irão empreender. É óbvio que algumas pessoas não terão sucesso, isso acontece em todo o mercado, mas quanto mais pessoas empreenderem, maior será o volume de negócios e maior será o volume de pessoas que terão sucesso, né? Até gerando empregos. Então, a parcela daquelas pessoas que não querem empreender vão ter um emprego nessas empresas. E as que querem empreender, que têm ideias inovadoras, que podem desenvolver novas tecnologias, isso faz com que o país cresça em todos os sentidos. O doutor Pablo, a gente sabe que esse projeto de lei foi aprovado, mas ele é de cunho estadual. O senhor acredita que ele vai ser bem aceito e pode ter chance de virar uma lei federal, chegando até o Congresso Nacional justamente para isso? Sim, e até com uma outra vantagem.
a competência legislativa do Congresso Nacional é até mais ampla, pode abranger outros setores, até como a nossa necessária reforma tributária, que a gente sempre está imaginando que ela venha com força, e ela tem que vir no sentido de não diminuindo a arrecadação do Estado, mas melhor arrecadando, né? Tendo menos ônus para o empresário, menos ônus para os empreendedores, mas conseguindo fazer uma arrecadação mais inteligente e uma distribuição melhor aplicada dos nossos tributos. No Congresso Nacional, eu imagino que tendências como esta que o projeto de lei traz, pode até ser ampliado e trazer mais benefícios para o Brasil, que é justamente o que nós precisamos, especialmente no momento de baixa econômica e de alto desemprego. Doutor José Pablo, muitas empresas acabam sendo abertas e sendo fechadas num período muito curto. O próprio Sebrae costuma ter uma pesquisa sobre isso. Agora eu não lembro dos índices exatos, mas eu acho que 60% das empresas que são abertas no primeiro ano fecham as portas. Tendo uma regularização, tendo um código do empreendedorismo, o senhor acha que, de repente, essas empresas novas, elas estando dentro da legalidade, elas podem procurar os órgãos públicos competentes, ajuda em orientação de como empreender, como fazer, como trabalhar a marca digital dentro das empresas, por exemplo, e o senhor acha que pode vir a ter uma queda uma queda do número de empresas que fecham as portas tão rapidamente por falta de infraestrutura, por falta de orientação? Veja, o Sebrae presta um papel importantíssimo. Antes até de abrir uma empresa, uma outra grande dificuldade é de planejamento, a divisão, né? Quando nós falamos de pequenos empreendedores, a primeira coisa que nos vem à cabeça é comércio. E não necessariamente, nós temos empreendedores aí que podem desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, né? Nós estamos vindo de um momento de explosão de empresas de tecnologia, né, que prestam serviços via internet. Então, o planejamento é um primeiro passo. Agora, a formalidade também auxilia muito, porque aquela pessoa que vai empreender e que já está imbuída de que terá facilidades para legalizar o seu negócio, deixá-lo dentro da formalidade, isso facilita muito. Ela não tem que gastar muita energia, muito tempo naqueles serviços que são burocráticos, e ela pode investir justamente esse tempo que ela estaria ali, às vezes até enfrentando um sistema burocrático, utilizando isso para melhor planejar e gerir os seus negócios. Eu acredito que sim, que haja aí um aumento de sobrevida dessas empresas novas. O doutor Pablo, o senhor também como advogado, né, e presidente, o senhor achou que esse projeto de lei ficou no déficit de alguma emenda ou é um projeto bem feito e bem concluído? Veja, o projeto é um projeto até enxuto, né, que é importante que seja assim. Ele indiretamente acaba também mencionando a necessidade de serem observadas as demais normas, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que isso é importante também. O empreendedor, o fornecedor, ele tem que ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor também auxilia ele a partir do momento que ele delimita os direitos dos consumidores, né? Esclarece. Toda lei que vem para esclarecer, toda norma que vem para impor limites claros, ela vem a favor de toda a sociedade. Então, acho que o projeto está muito bem elaborado. É claro que outras ideias podem ir surgindo, serem acrescentadas e a norma ir evoluindo, como costuma acontecer com todo tipo de norma, evidentemente. O senhor falando também do Código de Defesa do Consumidor, vamos ir um pouquinho para esse lado e falar um pouco que, durante essa pandemia, como é que foi o cenário em relação a reclamações aos consumidores? Teve um aumento gradativo ou continuou andando conforme tinha que ser, mesmo com um cenário que como se não tivesse havido a pandemia? Não, o cenário mudou um pouco pelo seguinte: nós já tínhamos uma fortíssima tendência de crescimento do fornecimento de produtos e serviços por meio da internet. A internet sendo aquele canal de comunicação entre consumidores e fornecedores, o canal de contratação para aquisição de produtos e serviços. Isso já era uma tendência, especialmente aquelas compras feitas através de dispositivos móveis, né, dos celulares.
Só que com a pandemia isso, obviamente, cresceu, primeiro porque os comércios precisavam abrir de uma outra forma que não física, porque estavam obstados por conta da situação de saúde, né? Segundo, porque os consumidores, claro, não poderiam parar de consumir, especialmente determinados produtos que são básicos, né? E isso fez com que houvesse um crescimento exponencial muito grande do fornecimento através desses canais de internet. Isso demandou novas práticas de logística, de contratação, e é claro que quando isso acontecem as falhas, né? Produtos entregues errados, produtos que normalmente têm defeitos também foram entregues, tinham que ser revertidos aos fornecedores para troca, e as reclamações aumentaram. E, infelizmente, nesse momento também aumentaram as fraudes. O consumidor, que muitas vezes não estava acostumado a comprar pela internet, acabou, infelizmente, caindo em golpes que aconteceram de grupos criminosos que fraudaram sites e criaram sites fictícios e que faziam, abre aspas, vendas, né, que nunca aconteceram, mas recebiam dinheiro. Então, isso realmente teve um impacto muito grande, mas está servindo de aprendizado ao consumidor e está servindo também para desenvolver esse outro lado. Muitas empresas, inclusive agora, notaram que um canal que elas não tinham, que era o fornecimento via internet, se tornou o principal canal de fornecimento. Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar por causa disso. E o doutor Pablo, o telespectador que está nos assistindo, se ele se sentir lesionado ou enganado, qual o primeiro passo que ele tem que dar? Quem ele tem que procurar ou notificar? Bom, primeiro eu faço uma grande distinção. O consumidor ele tem que ter educação para o consumo. E quando eu falo educação para o consumo, não é só educação das normas jurídicas, mas de ter discernimento, inteligência, de observar. Quando ele vai comprar, por exemplo, pela internet, observar se aquele site corresponde ao decreto que regulamenta o e-commerce, né, o comércio eletrônico. Tem lá um telefone de contato, esse telefone de contato atende, tem um serviço de atendimento ao consumidor, o endereço físico da empresa está lá disponibilizado para o consumidor, tem o número do CNPJ dessa empresa, ele pode conferir tudo isso em outros sites na internet. Então, aquele site é um site verdadeiro? Essa é a primeira questão. Segundo, não cair em ofertas mirabolantes, ofertas impossíveis, né? Às vezes a gente vê anúncios aí de TVs de grande tamanho sendo vendidas por preços muito pequenos. Isso é mentira, não existe isso. Segundo, ele não consumir por impulso, né? Racionalizar o consumo, pensar antes de consumir. Bom, feito isso, consumiu, deu problema, uma das primeiras providências mais básicas é fazer uma reclamação ao PROCON do seu estado. Ou, se isso eventualmente não resolver a situação, procurar um advogado de confiança e ajuizar uma ação. São os meios mais comuns do consumidor se proteger e tentar corrigir situações que tenham sido danosas para ele. Ô, doutor, o senhor acabou de comentar sobre o PROCON. Como é que o senhor acha que o PROCON tem agido? Ele tem sido eficiente? A resposta tem sido rápida? Porque a gente sabe que a bandeira desse PROCON no governador João Dória foi eficiência. O senhor acha que teve uma grande melhora e ele está resolvendo realmente o que eles propõem? Nós temos visto uma atuação muito firme do PROCON estadual, né? Bastante abrangente. É claro que sempre há espaço de ampliar os atendimentos, mas é um PROCON que está atendendo eletronicamente, é um PROCON que nós temos visto que realmente parece estar respondendo aos anseios, às necessidades dos cidadãos, né? O número de reclamações aumentou e isso demandou um maior esforço do PROCON, mas, na minha opinião, sim, ele está correspondendo às necessidades dos cidadãos paulistas. Eu gostaria também de fazer uma outra pergunta para o senhor, porque muitas vezes o telespectador ele não tem esse tipo de conhecimento. Além do PROCON, existe algum outro órgão que a pessoa prejudicada, o consumidor, pode também ir atrás para ter defesa, né? Para ter a defesa de seus direitos? Bom, o outro órgão natural é o Poder Judiciário. Nós temos aí os juizados cíveis, né, os juizados especiais cíveis, que em princípio até aceitam demanda sem advogado, embora não se recomende que se inicie uma ação
ou um processo sem advogado, porque sempre é bom ter a orientação de um profissional de confiança e de escolha do consumidor, e existem alguns institutos e associações de defesa do consumidor, mas esses já demandam que o consumidor seja associado e que eventualmente pague lá uma mensalidade. Mas o principal órgão público, sim, é o PROCON. Nós estamos indo já para as considerações finais. Eu queria que o senhor, como presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, mostrasse e desse a opinião do cenário geral, que mesmo tendo a pandemia, que teve tantos lugares prejudicados, se durante esse período a eficiência, e aí o estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, no momento, ele está muito mais latente, muito mais praticante. Qual que é o cenário que o senhor vê? O senhor vê isso como uma melhora ou o senhor vê que durante a pandemia deu uma estabilizada e foi para trás? Porque pelo que o senhor passe, a gente tem várias outras entrevistas aqui relacionadas a esse assunto, cada dia que passa está mais melhorando, a resposta está vindo mais rápido para os consumidores que estão sendo prejudicados muitas vezes. Veja, o código ele acabou de cumprir agora, no passado dia 11, 30 anos de sua promulgação. No próximo mês de março, nós teremos 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. É um código atual, é um código fundamentado em princípios, e esses princípios são imutáveis, esses princípios respondem ainda, apesar de ele ter 30 anos, muito bem às situações novas que se apresentam. É um código que teve vários decretos que o regulamentaram, como o decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SACS, muito importante, especialmente na época do comércio eletrônico, o decreto de comércio eletrônico. Nós temos uma série de normas aí que gravitam ao redor do Código de Defesa do Consumidor, que se mantém atual. Por outro lado, os consumidores estão mais conscientes dos seus direitos. Entrevistas como esta, que a rádio está fazendo, ajudam a difundir essa consciência ao consumidor. Mas não é só ter consciência das regras jurídicas, mas também ter consciência da necessidade de se praticar um consumo fundamentado em informações que os fornecedores têm que passar para os consumidores para que eles possam fazer boas escolhas. E também jamais comprar por impulso, comprar na pressa, comprar para atender um desejo momentâneo, se planejar, estudar, entender um pouco mais de qualidade, entender sobre aquele produto. Tudo isso veio à tona com a promulgação desse código há 30 anos. Mas lembrando que a educação para o consumo é permanente. A cada dia, novos consumidores estão sendo colocados neste mercado de consumo, e novos consumidores têm que aprender de como consumir bem, prestigiar o bom fornecedor e evitar o mau fornecedor, ou até aquele que se passa por fornecedor, mas na verdade é um criminoso que está ali tentando fraudar o consumidor. Doutor José Pablo Cortes, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e por todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos telespectadores. E eu que agradeço e fico à disposição do que houver necessidade aí, especialmente porque é sempre um prazer falar com os meios de comunicação e difundir aí os direitos do consumidor, tão importantes, porque todos nós, sem exceção alguma, somos consumidores. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, doutor. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as fuligens e os incêndios aqui, Fábio. Segundo os meteorologistas, a cidade de São Paulo pode ter a chamada chuva preta entre sexta-feira e domingo. Esse fenômeno pode acontecer quando o vento traz fumaça proveniente de queimadas e incêndios florestais até uma área com nuvens de chuva. Esse fenômeno depende da quantidade de material particulado trazido pelos ventos que sopram do interior do país em direção ao estado. A fuligem, que pode chegar à capital paulista, pode vir do fogo que atinge grande parte do Pantanal sul-mato-grossense e também das queimadas do noroeste do estado de São Paulo. Além da possibilidade da chuva escura, pode ser que o céu atinja tons alaranjados durante o dia.
Em 2020, os focos de incêndio no estado mais que dobraram em comparação a 2019. São mais de 4.000 focos que ocorreram principalmente nos meses de agosto e setembro. Em 2019, a cidade de São Paulo foi acometida com essa chuva negra proveniente das queimadas que ocorreram na Amazônia. O Jornal da Rede Alesp vai falar agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. E ela vai nos dar detalhes sobre o projeto de lei 547 de 2020, de autoria do governador João Dória, que diz respeito ao Conselho Estadual da Política Criminal e Penitenciária. Deputada Janaína Pascoal, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, honra minha poder participar. Estou sempre à disposição do jornal. Deputada, explica para o nosso telespectador o que é exatamente essa PL 547. Então, eu até me surpreendi quando esse projeto chegou, porque ele veio exclusivamente para alterar a composição do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, que é um conselho que eu tive a honra de compor há alguns anos atrás como representante da USP. E ele tem a função de debater as políticas para o sistema prisional, fazíamos também inspeções em unidades prisionais e tem representantes, por exemplo, da OAB, do Ministério Público, do próprio governo, da sociedade civil, das universidades. Eu, no caso, era inclusive uma representante da universidade. Quando eu vi o projeto, eu me surpreendi pelo seguinte: o governo está propondo incluir, né, entre os membros do Conselho muitos representantes da própria Secretaria de Assuntos Penitenciários. Então, eles estão propondo, né, o projeto está propondo que os 7 coordenadores da pasta, ou seja, das regiões referentes às unidades prisionais, seriam 5 regiões, mais o coordenador da saúde e o coordenador de ressocialização, passem a integrar o conselho com direito ao voto. Se isso ocorrer, ou seja, se esse projeto for aprovado como chegou, vai acontecer o seguinte: o governo vai ter maioria sempre nas votações. E eu entendi que essa composição proposta pelo governo acaba matando o próprio conselho. Porque para que ter conselho se, na verdade, o governo vai dar ordem nesse conselho de maneira praticamente automática? Então, quando o PL chegou, eu apresentei uma emenda propondo que, no lugar dos 7 coordenadores, né, participarem com direito a voto, houvesse um coordenador que representaria todos os demais. É importante deixar claro que o secretário da pasta, né, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, ele já indica o presidente do conselho atualmente. Então, não é que ele não tem participação, tem, mas seria o presidente mais 7. Então, eu estou propondo que fique o presidente mais um representante dos coordenadores. O projeto também vem com uma particularidade intrigante, que os conselheiros deliberarão sobre o estatuto, o estatuto que norteará, né, as atividades do conselho, e o secretário tem que referendar esse estatuto, esse regulamento, na verdade. Eu falei, meu Deus do céu, mas assim, se o secretário vai colocar o maior número de membros, vai dizer o regimento, então para que ter conselho? Então eu também retirei a previsão de que esse regimento, esse estatuto que norteia os trabalhos vai ser, na verdade, ditado pelo secretário. E eu fiquei muito surpresa que há alguns dias atrás recebi um e-mail da doutora Ana Lúcia Vieira, que é a representante do Ministério Público no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Ela entrou em contato me convidando a participar de uma das reuniões, né, regulares do Conselho para debater o PL e a minha emenda. E essa reunião aconteceu antes de ontem. E
E foi interessante até constatar que acho que há 3 reuniões plenárias que o Conselho Penitenciário está debruçado sobre o PL que tramita na casa e também sobre as emendas que foram apresentadas, uma minha inclusive. Deputada, boa tarde. Quem fala é a Lilian, né? Mais uma vez, obrigado por a senhora sempre estar aqui com a gente, mostrando o teu trabalho, a tua luta pela população, a fiscalização dos trabalhos do governo e de tudo que envolve, né, a função do deputado. A senhora sempre tem mostrado aqui que a senhora faz muito bem. A pergunta para a senhora... Linda. Obrigada. A pergunta para a senhora seria, a senhora acha que nesse momento que o governo apresentou esse projeto, foi um momento certo, coerente, ou a casa tem outras preocupações mais importantes, podendo deixar isso de lado e decidir depois? Com certeza a casa tem outras preocupações. Eu não consegui entender para que o governo propõe isso agora. Na verdade, eu não vejo uma oportunidade para uma mudança dessa ser proposta. Nessa reunião de que eu participei no Conselho Penitenciário, inclusive, os coordenadores, os 7 coordenadores, eles participam no Conselho Penitenciário como membros informantes. Eles não têm direito a nenhum voto. No caso, no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, o governo está querendo que eles tenham 7 votos. E eu estou propondo que eles tenham 1. Né? Inclusive, é mais do que eles têm no Conselho Penitenciário. Esses senhores que participaram da reunião, principalmente os coordenadores, eles estavam um pouco assustados com a minha emenda. Eles interpretaram que eu tinha algo contra as coordenadorias, especialmente a coordenadoria de ressocialização ou a coordenadoria de saúde. E eu deixei claro na reunião e deixo agora também que não é esse o ponto. De maneira nenhuma eu tenho algo contra as coordenadorias, não é nada disso. Acho importantíssimo que as coordenadorias participem, sempre que quiserem, sempre que puderem ou sempre. O que não é justo é o governo ter 8 votos, porque são 7 coordenadorias mais a presidência, e as outras entidades, a sociedade civil, não terem nenhuma representatividade e as votações serão sempre pró-governo. Então, assim, eu acho que, veja bem, eu não gosto muito de ideologizar nenhuma instituição, nenhum conselho. Eu acho péssimo quando um conselho fica assim sempre contra o governo, que de certa forma é a crítica que meu colega Dávila faz ao Conselho de Direitos Humanos, faz à própria ouvidoria da polícia. A gente fez uma audiência pública para debater isso. Então, assim, é péssimo quando um órgão é capturado por uma oposição cega. Mas não é também positivo quando o governo quer controlar tudo. Então, assim, a função dos conselhos é oxigenar o governo, vamos dizer assim, é trazer visões externas. Se o governo captura tudo, manda em tudo, se a existência do conselho passa a ser um teatro, é melhor dizer que não vai ter, entendeu? Então, o meu objetivo com a emenda foi tornar o conselho ainda mais democrático. Agora, eu não acho que a gente precise discutir isso agora, entendeu? Nós temos outros temas, o próprio PL 529, que é um PL grande que está em trâmite na casa. Eu, seja em plenário, seja manifestando meu inconformismo com o líder do governo, solicitei vários esclarecimentos e os esclarecimentos não vêm, Por exemplo, até hoje eu não sei quem é que vai fazer o trabalho do INESC. Está escrito na justificativa do 529, que será a Secretaria de Segurança Pública. Eu fui ao INESC, fui à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o secretário esteve em comissão na casa, foi indagado. A verdade é que ninguém sabe, objetivamente, quem é que vai fazer o trabalho do INESC. Então, as perguntas não estão sendo dadas. Eu, por conta própria, que estou visitando as instituições, junto com a minha equipe, conhecendo melhor o trabalho, porque do INESC eu já conhecia, e da FURP, do Oncocentro, idem. Mas estou conhecendo melhor o trabalho do ITESP, o trabalho de vários institutos que ficam lá no Parque da Água Branca. Então, assim, o governo mandou o 529 e não deu satisfações técnicas, estou falando de informações de ordem técnica.
Seria importantíssimo que as equipes técnicas do governo, seja presencialmente, seja por Zoom, se disponibilizassem a esclarecer, entendeu? Acho que tem assuntos, assim, mais relevantes. Eu não vejo por que mexer no Conselho nesse momento. Deputada, ainda falando do PL 547, a senhora falou que mesmo quando a senhora ainda não era deputada, quando a senhora fazia parte da USP, a senhora já tinha conhecimento desse grupo, desse conselho estadual que trabalha com política criminal e penitenciária, e a senhora achou estranho que de repente aparecesse esse PL, que ficasse agora as decisões na mão do próprio governo. Que tipo de problemas normalmente costumam ser vistos por esse conselho de entidades, de população civil, a respeito da política criminal e penitenciária? O que haveria para se esconder a respeito disso, deputada? Olha, na verdade é o seguinte, eu compus o conselho, né? Então, por exemplo, às vezes a gente queria visitar uma unidade prisional para fazer uma inspeção. Tinha que ter uma autorização, né? Às vezes a autorização demorava. Isso nós, assim, mesmo nós estando numa situação de termos mais membros do que eram os membros representantes do governo, porque eu representava as universidades. Tá. Nós queríamos fazer uma inspeção, demorava a autorização. Às vezes nós chegávamos para fazer uma visita à unidade prisional, o diretor, sempre muito gentil, nos recebia, mas assim, nos recebia numa reunião administrativa. Quando nós pedimos para entrar no raio, por exemplo, né, na raia, para ver como é que estavam os presos, as presas, nem sempre era possível. Né? Não, tem um problema de insegurança. Então, assim, nós não conseguíamos ter o acesso às informações que nós queríamos com a facilidade que seria adequada. Agora, isso mesmo nós, assim, numa situação de paridade, né, de proporcionalidade. Entendo. Se o governo tiver sempre a maioria dos votos, nós não vamos conseguir. Na verdade, assim, aquelas pessoas que integrarão o conselho, eu não integro mais, elas não vão conseguir informações, elas não vão conseguir fazer as visitas. Ou seja, o receio da senhora... Nós por exemplo, deputada, visita íntima, visita de familiares, questões de segurança na entrada dos presídios. Então, assim, eu acho que um conselho, ele tem que ter proporcionalidade entre os seus membros. Ou seja, o receio da senhora é que, aumentando o voto por parte do governo tendo mais poder, que só se mostre o que é interessante para o governo. Na hora que vocês queiram fiscalizar uma coisa que não seja do interesse do governo, não consiga fazer uma visita a uma penitenciária se não for do interesse do governo, é isso? Veja, eu não estou acusando ninguém de nada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, esses 7 coordenadores, pelo que eu esclareci esses dias, eles são funcionários de carreira, mas eles são levados à coordenadoria numa promoção de confiança, entendeu? Eles são funcionários de carreira, mas eles estão num cargo de confiança. Ora, vamos imaginar que um deles comece a votar contra o interesse do titular da pasta, que pode ser o que está hoje, pode ser outra pessoa, pode ser de uma ideologia que concorde com a minha ou não. Mas o coordenador começa a votar contra. É simples, ele vai ser retirado da coordenadoria. Então, 7 coordenadores com direito a voto significa o governo dizendo o que vai e o que não vai ser feito. E é um momento um tanto quanto delicado, porque o governador, e ele não esconde isso de ninguém, e é direito dele ter uma linha de pensamento, ele quer fazer concessões na seara penitenciária, né? Ele tem a convicção de que tem que conceder para a iniciativa privada. Eu já falei N vezes que na área econômica eu tenho essa cabeça mesmo, vamos privatizar, vamos enxugar, mas tem algumas áreas muito delicadas, né? O presídio, a área presidiária é uma delas. Já falei isso ao governador presencialmente, falei isso ao secretário da pasta. Então, fiquei pensando assim, bom, no meio dessa discussão toda, né, de desestatização, privatização, vem um PL
para mexer na composição do Conselho para o governo ter mais poder. Será que as coisas não estão relacionadas? Entendeu? Sim. Então, e assim, eu não sei se algum colega tentou para isso, porque é uma matéria muito técnica. Eu mesma só percebi, porque fui parte desse conselho por 2 mandatos. Não sei se eu não tivesse sido parte, não tivesse vivenciado as dificuldades, se eu teria consciência da importância desse PL, entendeu? Importância no sentido de, não importância de ser necessário, mas importância de a gente ter que tomar cuidado com ele, entendeu? Entendi perfeitamente. Deputada, então quer dizer que a senhora está acompanhando de perto isso daí e realmente nada vai ser aprovado de uma forma repentina só porque o governo quer, não é isso? Mas eu acho que o próprio governo já percebeu que as coisas mudaram na Assembleia, né? As coisas mudaram, porque antes havia um rolo compressor. A base, né, do governo sempre foi muito grande e, com todo respeito, a oposição sempre fez vistas grossas, né? Faziam muitos discursos ali na tribuna, mas depois, na hora da votação, sumiam, votação simbólica e passava qualquer coisa. Então mudou, né? Mudou. Eu não sou nem base nem oposição. Eu olho projeto por projeto, defendo com transparência o que eu acho que é bom, combato também com transparência o que eu acho que é ruim. Não sou Deus, né? Posso errar, mas a população tem direito de saber o que eu penso e o que eu falo é exatamente o que eu penso. Não tem um discurso para fora e outro para dentro. Com certeza, deputada. A gente agradece mais uma vez assim por essa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Continue assim, deputada. A senhora é um grande exemplo. Boa tarde, deputada. Deus abençoe. Beijo grande, saúde para todos que nos acompanham. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Bem, Fábio, vamos a mais notícias. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado abriu a chamada Pública SAA número 3/2020 para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, na modalidade doação simultânea, que é o termo de adesão. Os produtos que serão comprados com recurso de 10,5 milhões de reais do Ministério da Cidadania serão doados a famílias de 170 municípios paulistas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. As regras foram publicadas no Diário Oficial e podem ser acessadas pela internet. O programa será executado pela primeira vez no estado de São Paulo e, segundo a secretaria, atenderá aproximadamente 1.600 produtores, 500 entidades socioassistenciais e mais de 200 mil beneficiários. Os municípios que serão contemplados foram selecionados de acordo com o mapeamento da insegurança alimentar e nutricional, o Mapa INSAM 2018. Poderão participar do chamamento público os agricultores que possuem a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é a PRONAF, que é devidamente regular e ativa. Para os produtos orgânicos, será exigida a comprovação de certificação orgânica. O limite individual de venda do agricultor deverá respeitar o valor máximo de R$ 6.500 por ano civil. Os interessados devem apresentar a documentação e a proposta de fornecimento de alimentos por meio eletrônico ou presencial. Os técnicos da secretaria serão os responsáveis pelo cadastro dos agricultores até 8 de outubro de 2020. Bem, Fábio, a gente vai mais à entrevista ou vamos mais a notas? Eu acho que é entrevista agora, entrevista, não é? Né? Agora, antes da entrevista, a gente vai também falar para vocês que as agências do INSS em São Paulo reabriram na manhã desta quinta-feira. A Justiça revogou ontem a suspensão da reabertura que tinha sido feita pelos sindicatos dos servidores da Previdência, alegando falta de condições sanitárias para a volta do trabalho presencial das perícias médicas, que estavam paradas desde o fechamento das agências em março. Apesar da reabertura em todo o estado, não serão todas as agências que vão realizar as perícias. Na região metropolitana, por exemplo, apenas 9
9 delas terão atendimento via agendamento. São as agências do Glicério, Lapa, Pinheiros, Santana, Jabaquara, Vila Mariana, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra. Nas outras unidades, o atendimento presencial será para avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa ou judicial e reabilitação profissional. O agendamento deve ser feito pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. Já para verificar quais agências estão abertas, basta acessar o site covid.inss.gov.br. Agora sim, acho que é a entrevista. Agora é a entrevista, Fábio. O Jornal da Rede Alesp fala agora com Vicente de Paulo Oliveira. Ele é economista e nos fala sobre a situação da economia no pós-pandemia do coronavírus. Professor Vicente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito prazer estar com vocês para falar sobre a economia brasileira e as suas perspectivas. Prazer é nosso. Professor Vicente, o PIB do G20 tem uma queda recorde de 6,9%. E o Brasil ficou na 8ª posição. Com essa volta do comércio, o que podemos esperar da economia ainda para este ano? Olha, a perspectiva para este ano ainda não é positiva, não é otimista, ou não deve ser otimista, porque o prazo é muito curto, a recuperação um pouco difícil. Nós temos problemas e que não foram resolvidos antes. E a vinda da pandemia, essa crise sanitária mundial, nos atrapalhou muito. A perspectiva de melhoria é para 2022. Eu lamento dizer, mas é para 2022. Não vejo perspectiva de melhoria ainda neste ano. Obviamente, algum progresso teremos, mas é pequeno, minúsculo. Então, vamos olhar bem para frente, com reformas, com medidas políticas de saneamento da economia e daí para frente. Agora, professor, no caso a China acaba sendo uma exceção à regra, né? Porque ela cresce, de acordo com a pesquisa da OCDE, registrou um crescimento de 11,5% no período, confirmando uma rápida recuperação após a pandemia. A que se deve essa tão rápida recuperação por parte da China, professor? Veja bem, em primeiro lugar, a China abriu-se para o mundo. A China hoje é a fábrica do mundo. Ela não está voltada para dentro, está voltada para fora, para o mundo. E outra coisa, medidas de política muito bem acertadas. Esse crescimento de 11,5% levantado pela OCDE, é simplesmente o resultado de políticas econômicas acertadas. A fábrica do mundo. Todo mundo depende da China hoje, na parte industrial. E nós também, nós, Brasil, dependemos da China porque é a grande compradora dos produtos agrícolas brasileiros. Não é? É uma fábrica em movimento, uma fábrica enorme em movimento. Uma economia acertadíssima com o seu olho onde? No mundo. A China está voltada para o mundo, ao contrário do Brasil, diga-se de passagem. Nós aqui temos a nossa indústria hoje capengando. Por quê? Uma indústria que se voltou para dentro, para atender o mercado interno. Nós deveríamos estar voltados também para o mundo, com plataformas de exportação, inserir-se na economia mundial. Esta, para mim, é o que fez a China. Então, não é de se surpreender esses 11,5% de crescimento
contra um decréscimo, no caso brasileiro, de 9,7%. É curioso isso que o senhor está falando, professor Vicente, porque eu lembro que depois que passou ali o ápice do problema surgido lá na China e a pandemia, né, se espalhou aí mundo afora e os países precisavam de comprar equipamentos, aparelhos, né, para de alguma forma combater o Covid-19, o que a gente via que quem vendia esses aparelhos era a própria China. Ou seja, ela já tinha controlado emergencialmente o problema lá e ela começava a ganhar dinheiro vendendo equipamentos para outros países que estavam com o Covid-19 crescendo, né? Exatamente. Mas por quê? Estava preparada. Primeiro, vamos falar da pandemia. A pandemia começou na China, mas com disciplina, com muita disciplina, o povo chinês aceitou se colocar diante de um problema que estava vendo e se comportar de maneira adequada. Por outro lado, a indústria chinesa estava preparada, ela não parou. Veja, você colocou muito bem, ela estava preparada para vender os produtos que o mundo iria precisar. A própria indústria americana, ou até a tecnologia de ponta hoje, depende do suprimento que vem da China. Na própria tecnologia da informação, nós temos a solução chinesa, que apresenta resultados. Esse é que é o problema. Nós estamos diante de um fornecedor que está sempre à disposição. E com um povo educado, com um povo disciplinado, que obedece às determinações sanitárias necessárias para a superação dessa pandemia. Essa é a grande diferença. Será que lá na China nós temos essas aglomerações na praia, essas aglomerações na porta de bar, esses bailes funks? Eu acho que não temos, né? No ápice da pandemia, professor, se um cidadão chinês saísse à rua, ele poderia ser preso. Então, havia determinação que ele ficasse em casa para o bem de toda a sociedade. De vez em quando nós temos que suportar certas restrições. Quer dizer, o mundo não está aberto totalmente, né? Quando nós éramos criança, nossos pais determinavam até que horas que nós podíamos ficar na rua brincando e, passado essa hora, tínhamos que voltar para casa, ou seja, disciplina, obediência. Não é? No caso chinês, eles tiveram a sorte de ter um povo educado, um povo com responsabilidade. Onde é que já se viu baile funk? Onde é que já se viu aglomeração em porta de bar? Sem máscara, sem nada, né? Mesmo com toda a disciplina, com toda a responsabilidade. Veja o que aconteceu com o nosso ministro Fux. E hoje os jornais trazem que todos aqueles que estiveram na solenidade de posse do ministro... Inclusive o presidente da Câmara, né? Inclusive o presidente da Câmara. Exatamente. Então, você vê, a falta de disciplina atinge a todos nós. Agora, professor Vicente... Disciplina e desobediência, né? Agora, professor Vicente, minutos atrás o senhor falou que para o Brasil retomar a sua economia precisa também de algumas reformas. Estamos novamente falando de reforma tributária, por exemplo, e afins? Claro, claro. Veja você... Nós tivemos uma reforma importantíssima, que foi o novo marco do saneamento. Isso representa um progresso enorme, né? A universalização do saneamento, que vai diretamente passa a economia brasileira, porque as empresas poderão participar desse esforço de universalização do saneamento. Nós temos um novo marco do gás também, ou seja, o gás natural aproveitado de uma maneira
mais econômica, e além das reformas administrativas, reforma tributária, né? E outras que vêm por aí. Tudo isso deve levar a quê? Deve levar a uma melhoria da nossa produtividade, deve levar, consequentemente, a um aumento da perspectiva de crescimento, né? E eliminação de óbices, porque nós estamos cheios de óbices. O primeiro grande deles, e que enfeixa tudo isso, é o chamado custo Brasil. Custo Brasil, realmente. E associado a isso, nós temos o quê? Nós temos um problema de deficiência na infraestrutura e outros mais. Então, o que gera falta de competitividade, né, professor? São efetivamente necessárias. O que gera falta de competitividade, né, professor? Exatamente, exatamente. A produtividade é fundamental. A produtividade leva à possibilidade de ser um player competitivo, mesmo internamente e no comércio internacional. Né? Por que a China está bem? A China tem condições de competitividade, produz a baixo custo. Você já comprou uma camisa fabricada na China? Com certeza. Ou até no Vietnã. Eu outro dia me surpreendi, a minha camisa era fabricada em Bangladesh. Onde é que já se viu um negócio desse? Né? Nós, com toda a nossa possibilidade, com todas as nossas condições de produzir a baixo custo, vamos comprar camisa de Bangladesh. Não é possível, né? Professor Vicente, infelizmente aqui o nosso tempo já está se esgotando, esse assunto é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que não haverá outras oportunidades de a gente conversar mais sobre a economia brasileira e a economia do mundo pós-pandemia, está bem? Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Rede Alesp hoje. Eu que agradeço de ter participado e um grande abraço para todos vocês. Abraço, boa tarde para o senhor. Boa tarde, professor. Vamos agora a mais informações aqui do nossa Assembleia Legislativa. Aconteceu aqui no plenário Juscelino Kubitschek a 58ª sessão ordinária de pequeno e grande expediente, onde os deputados podem falar de temas livres e de interesse da população de São Paulo. Isso mesmo, Lilian. O deputado Ricardo Melão, do Novo, agradeceu a aprovação do seu projeto, junto com mais 2 deputados. E o deputado Hoje eu gostaria de agradecer a todos os deputados que votaram ontem em favor do meu projeto, junto com o deputado Sérgio Vitor e o deputado Itamar, que é o Código de Defesa do Empreendedor. E hoje eu queria também destacar a importância dessa legislação aqui aprovada pela Casa, primeiro pela dimensão que ela abrange. Nós temos no Brasil cerca de 40% da população economicamente ativa é dona do próprio negócio, ou seja, é empreendedora. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros empreendedores, ou seja, de cada 5 adultos, 2 podem ser considerados empreendedores e o estado de São Paulo concentra 50% deles. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, ressaltou a importância do seu projeto de lei para os agentes públicos. Primeiramente, quero agradecer todos os colegas deputados que aprovaram um projeto de minha autoria, o projeto 799 de 2019, de forma unânime. Não tivemos nenhum parlamentar que veio a se opor aí ao nosso projeto. Esse projeto traz uma grande importância aos agentes públicos que trabalham no estado de São Paulo, pois os protegem e incentivam aquele bom agente público, aquele bom servidor para o combate à corrupção. A nossa técnica vai colocar aqui para a gente, né? O projeto de lei dispõe sobre a não responsabilização civil, penal e administrativa dos agentes públicos quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de improbidade ou infrações. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, fez um desabafo sobre a ameaça de morte feita ao padre Júlio Lancelotti. Primeiramente, eu gostaria de
prestar o meu apoio e a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que está sendo atacado covardemente, está sendo ameaçado de morte, inclusive. Né? O padre Lancelotti tem um trabalho exemplar na defesa, né, humana, na defesa da dignidade humana das pessoas em situação de rua, principalmente na área do centro da cidade. O trabalho do padre Júlio Lancelotti é um trabalho reconhecido internacionalmente, né? E um trabalho que tem o apoio de pessoas ligadas a vários partidos, inclusive. O trabalho dele é suprapartidário, está acima dessas disputas todas partidárias que nós temos, infelizmente, na cidade de São Paulo e no Brasil. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, falou da reabertura de vários parques na cidade de São Paulo. Estão sendo reabertos vários parques na próxima quarta-feira, dia 23, e serão reabertos vários parques aqui na cidade de São Paulo, que poderá permitir que 26 mil postos de trabalho voltem a trabalhar de forma direta e indireta. Então, são mais de 100, são vários parques temáticos com mais de 100 estabelecimentos. O deputado Frederico Dávila, do PSL, citou a importância do Porto de Singapura para a economia como um todo. É o porto mais desenvolvido, o melhor porto do mundo hoje, além de uma qualidade de vida fantástica que se tem em Singapura. Então, através do liberalismo, do livre mercado, da competição entre as empresas e toda a agenda liberal que nós conhecemos, que deu certo em Singapura, no Chile, em Israel, em vários países que adotaram esta ideologia para a sua economia, trazendo desenvolvimento, melhorando a renda da população e trazendo muita prosperidade para aqueles que ali moram. Já no grande expediente, a deputada Janaína Pascoal parabenizou o Tribunal Regional Federal do Terceira Região em relação ao INSS. Eu gostaria de parabenizar o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que na tarde de hoje revogou uma tutela antecipada que impedia, né, na verdade, essa tutela antecipada impedia que os funcionários do INSS voltassem a atender presencialmente a nossa população. As pessoas que ontem acompanharam as notícias, né, dos telejornais constataram que a população foi buscar serviços, né, atendimento nas agências do INSS, encontrou portas fechadas e os representantes dos funcionários do INSS foram ouvidos e disseram que não voltariam ao trabalho porque os ajustes que deveriam ter sido feitos nas agências não foram feitos. Confira agora outro destaque que marcou aqui o noticiário desse último bloco. Estamos chegando também ao final, né? O Brasil enfrenta um problema inédito no mercado do café. Muitos grãos e nenhum lugar ideal e livre para armazená-los. Os armazéns de maior exportador de commodity do mundo nunca estiveram tão cheios. E os caminhões das maiores regiões produtoras de café do Brasil aguardam dias para descarregar a carga coletada de uma safra recorde, em um momento em que a demanda global está em queda. Bem, Fábio, estamos chegando mais no final do jornal, né? E aí você, telespectador, estivemos aqui todo dia às 9h30 da manhã. Liga a sua televisão aqui e acompanha todas as notícias do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo, que a gente passa aqui atualizadas para você. E o Jornal da Rede Alesp com todas as informações sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga para a gente ou mande mensagem no Zap 11 9 8457-8129 e deixe lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, o Jornal da Rede Alesp acaba aqui, mas voltamos amanhã com você, sempre com muita notícia aqui do Legislativo.
acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.